Olá! A Comissão de Trabalho da Câmara realizou audiência pública para discutir a saúde dos entregadores de aplicativos de comida. Pesquisa realizada pela organização não governamental Ação da Cidadania concluiu que 90% não têm seguro-saúde e 72% não contribuem para a Previdência. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos a autora do requerimento para a realização da audiência, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quais foram os principais problemas encontrados? Né? Nós tivemos muitas falas das pessoas que trabalham por aplicativos, de entregadores, entregadoras, mas também de motoristas, enfim, que trabalham por aplicativos. E ali nós vamos detectar que a jornada é uma jornada exaustiva. Você tem uma jornada de 60 horas, de 80 horas semanais, você tem trabalhadores em um percentual bastante relevante que não deixaram de trabalhar em nenhum dia em um mês, portanto, não estão trabalhando todos os dias. E a fala que eles pontuaram, nós trabalhamos muito porque nós ganhamos pouco. Então, nós ganhamos pouco e isso faz com que nós tenhamos que trabalhar para poder ter um nível necessário de sobrevivência. Mas, para além disso, essa jornada exaustiva, nós temos também muitos acidentes. Acidentes que não são relacionados, muitas vezes, com acidentes de trabalho. Então, se um motociclista ele sofre um acidente em situação de trabalho, é preciso que este acidente seja considerado acidente de trabalho e não um acidente de trânsito, porque aí você tem uma legislação mais protetiva para acidentes de trabalho. Nós temos, inclusive, um projeto para que isso aconteça, para que o agente público que venha a atender este trabalhador que sofre um acidente possa emitir uma comunicação de acidente de trabalho para que ele seja beneficiado por uma legislação mais protetiva. Mas, em verdade, de cada 10 trabalhadores, numa pesquisa feita na Bahia, de cada 10 trabalhadores por aplicativos, 4 já sofreram acidentes em um ano. Então, nós temos um número de acidentes muito grande. Isso provoca muita insegurança, porque é uma atividade de risco, inegavelmente uma atividade de risco, com jornadas exaustivas, com baixa remuneração e sem proteção. Porque nós temos grande parte dos trabalhadores por aplicativos que não têm proteção previdenciária. Pois é, deputada, a precarização do vínculo de trabalho deles com essas empresas ou com as empresas para quais eles trabalham, isso agrava muito a situação, porque se ele tem um acidente, ele não tem, por exemplo, o direito ao seguro-saúde, ao salário-saúde, que o trabalhador tem direito quando fica doente e se afasta do trabalho. Essa situação é muito agravada. Sem nenhuma dúvida. E nós temos a ausência de proteção, portanto, o medo de uma atividade de risco, desta atividade de risco, poder lhe incapacitar. Acontece também dos trabalhadores estarem em situação de adoecimento e continuarem trabalhando porque precisam trabalhar, porque não tem proteção previdenciária. E eles também falavam que o seguro que as empresas, a iFood fala que pagam um seguro para os trabalhadores, o seguro naquele valor que está estabelecido é o seguro para quem tem uma invalidez permanente ou para óbito. Se você tem um tipo de lesão que é uma lesão que parcializa a sua condição de saúde, este seguro ele cai bastante. Então você não tem esse seguro para o momento em que você está acidentado ou que você sofreu em função do trabalho uma lesão que dificulta a sua atuação. Agora, a senhora falou no começo entregadores e entregadoras, né? A situação de saúde da mulher também é muito afetada, né? Uma mulher que não pode ir ao banheiro, ela tem... O dano para a saúde dela é básico, né? Quem trabalha na rua é mais complicado, né? Sem nenhuma dúvida, as mulheres, elas falam que elas não têm acesso ao banheiro, você precisa de pontos de apoio que possam dar dignidade aos trabalhadores onde você tem um acesso ao banheiro. Mas, via de regra, as mulheres, ao não terem acesso aos banheiros, muitas vezes, elas que estão trabalhando
para aquele estabelecimento, não podem adentrar o banheiro daquele estabelecimento. E isso, para as mulheres, obviamente, é muito mais agravado. Então, nós temos mulheres no período menstrual que têm muita dificuldade de trocar o absorvente e, ao não ter acesso ao banheiro, sofrem com consequências deste processo. Então, nós vamos ter mulheres que argumentam muito sobre assédio, sobre violências que sofrem. Nós tivemos um caso que foi relatado de uma entregadora que, ao entregar o alimento que foi solicitado, a pessoa que recebeu um homem em trajes íntimos, não é? Então, portanto, toda sorte de assédios e de violência que as mulheres sofrem. Então, nós queremos fazer uma discussão com recorte de gênero. Nós tivemos várias entregadoras que tiveram espaços de fala e, em grande medida, me sensibilizou bastante a fala de uma entregadora aqui de Brasília, que ela dizia: e meu filho fala ser entregador. E ela veio às lágrimas, porque ela dizia: eu preciso sustentar o meu filho, eu preciso dar condições de sobrevivência à minha própria família. O seu esposo, sofrendo um acidente, está impossibilitado de trabalhar, ele também sendo o entregador. E ela dizia: e meu filho diz que vai ser entregador. E ela veio às lágrimas, porque ela dizia: essa jornada que nós enfrentamos é uma jornada extremamente desumana. Se nós estamos lutando contra a jornada 6x1, eles e elas, em grande medida, não têm nenhum tipo de vida para além do trabalho, porque todos os dias tem uma jornada absolutamente exaustiva e com a jornada num trabalho, no exercício de uma atividade de risco. Agora, deputada, quando se discutiu o projeto que a gente chama o projeto do Uber, né, o projeto dos motoristas de transporte por aplicativo, houve uma resistência muito grande à ideia de vinculação à Previdência. Isso acontece também com os entregadores? Eles gostariam que, entre as reivindicações, está ter acesso, que as empresas os vinculem à Previdência? Como é que ficou essa questão? Não, então, eles têm uma reivindicação que é muito imediata, que é a reivindicação de ter um preço mínimo por corrida, de você pagar integralmente a corrida, mesmo que estejam nas mesmas rotas, se você diminuir o perímetro ou a quilometragem de cada corrida. Essas são reivindicações muito imediatas. E nós queremos fazer uma discussão de proteção ao trabalho. Nós temos, como disse, um número mais de 70% da categoria que não tem proteção previdenciária. É preciso que se tenha, até porque se construiu uma lógica de que isso é uma autonomia, de que são, em verdade, empreendedores, mas, em verdade, não há muita autonomia, porque muitas vezes eles são bloqueados, sem saber direito por que estão sendo bloqueados, porque eles não têm autonomia de definir a sua jornada, porque precisam trabalhar muito, sempre, muito, muito, muito. Então, é preciso que nós construamos uma proposição que possa dar segurança a esses trabalhadores e trabalhadoras, porque é fundamental que se possa ter, enfim, num momento difícil da sua vida, quando você está incapacitado ou você não pode exercer a sua atividade, que você tenha algum tipo de proteção. O mesmo direito à aposentadoria. O mesmo direito à aposentadoria. Porque se você não tem vínculo, até quando as pessoas aguentam esse corre das motos, né? Exatamente. Ou das bicicletas. Isso. E veja, e tem muita dualidade, não é? Porque muitas vezes você leva o alimento e você tem insegurança alimentar. Você tem um índice de insegurança alimentar numa pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é maior do que o índice de insegurança alimentar do conjunto da população. E você tem mais de 30% desses trabalhadores e trabalhadoras que têm a família em situação de insegurança alimentar. Então vejam a dualidade e como isso é absolutamente cruel. Você leva a comida e você não tem direito a uma segurança alimentar plena. Ao mesmo tempo, você se diz, você tem autonomia, mas eu não tenho autonomia porque eu tenho que me submeter a uma jornada para poder ter direito à própria sobrevivência e eu posso ser bloqueado. Então, portanto, essa dualidade, essas mensagens antagônicas provocam muito sofrimento.
Sofrimento porque você não tem segurança do que vai acontecer no seu dia a dia de trabalho, porque você está exposto a uma série de violências, a assaltos, mulheres que falam que elas se vestem com roupas muito masculinas para que elas não sejam identificadas como pessoas do gênero feminino, porque estarão sujeitas a mais agressões e a mais violências. Então, portanto, você tem uma construção que se diz seja autônomo, mas você não tem de fato autonomia, porque você tem que submeter às jornadas exaustivas para que você possa sobreviver. Aí se diz, você leva comida e alimenta a parte da população, a população que recebe os serviços dos entregadores, mas você não tem essa mesma condição alimentar ou essa segurança alimentar, ou você tem uma insegurança que é maior do que a insegurança alimentar que existe no Brasil. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Érica Cocai, do PT, do Distrito Federal, sobre os problemas de saúde dos entregadores de aplicativos de comida. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.